De repente, os computadores ganharam uma utilização que ia além dos cálculos militares. Mas conforme a guerra evoluía, também evoluíam os jogos e os jogadores. Guerra Fria se transformou em corrida espacial. E influenciou profundamente Steve Russell, um programador do MIT, que levou o videogame para um novo domínio, criando sua própria guerra espacial. A corrida espacial estava nos noticiários lógico, naves espaciais decolando e explodindo era uma coisa difícil de não se notar. Além disso, eu tinha acabado de ler uma série de histórias em quadrinhos. Eram historinhas de ficção científica que mostravam os heróis voando pela galáxia e inventando novas tecnologias enquanto eram perseguidos pelas forças do mal. Antes de combater as forças do mal, Steven Slug Russell precisou aprender a dominar o desajeitado computador PDP-1. Este é o PDP-1, o primeiro computador que eu conheci. Como qualquer PC moderno, ele pode ser ligado com um único toque. Na época era considerado um microcomputador porque era tão pequeno quanto uma geladeira. Custava $120 mil e fazia operações simples, como digitação e funções de calculadora. Os programas eram caros, então ele era uma máquina de escrever e calculadora bem cara. Ele não fazia nada de espetacular, era meio sem graça. Então devem ter pensado, não, a gente pode fazer uma coisa bem mais legal com esse PDP. A gente acabou inventando duas naves espaciais que jogavam torpedos uma contra a outra. Ah, legal. Mas isso tá meio chato, não dá pra explodir nada. Se Tênis para Dois era uma distração despretensiosa da Guerra Fria, o jogo de Steve Slug Russell era uma expressão direta da corrida espacial e do medo generalizado da guerra espacial. Era um reflexo da época. Existia aquela paranoia com os soviéticos, um medo de os comunistas atacarem. O jogo atingia diretamente o inconsciente coletivo da sociedade e dizia: estamos com medo, a guerra pode estourar. Foi um acontecimento notável e à frente do seu tempo, e ele me influenciou profundamente. Foi o jogo de computador mais popular durante 2 anos, até porque era o único que existia. A compilação de instruções do jogo era passada de programador para programador. Qualquer instituição com um computador PDP-1 inevitavelmente tinha uma versão de Space War. Ele se tornou um programa aberto e nós dávamos cópias das instruções para qualquer um que pedisse e quisesse. Eram caras jovens, na faixa dos 20 anos, e faziam parte de um grupo que pode ser considerado a primeira geração de hackers. Era menos rebeldia do que curiosidade. Afinal, havia tanta coisa nova para inventar. Era como um brinquedo de blocos de montar, só que com muitas peças diferentes. A gente podia construir coisas. Uma das coisas que Steve Russell construiu serviu de base para aquilo que se tornaria a parte mais importante de qualquer experiência com videogame: o joystick. No começo, os controles eram os botões do console. Depois, os caras do clube de aeromodelismo inventaram uma caixa de controle usando peças de telefone. Steve Russell também foi o primeiro programador a colocar a destruição na tela. Olha, uma coisa que às vezes digo é que eu lancei a maldição do videogame sobre o planeta. Com os conflitos da Guerra Fria na Coreia, em Berlim e no Vietnã, a década de 60 ameaçou levar o mundo ao caos. E a televisão estava presente para documentar os lances do combate. Mas não havia como interferir no que acontecia na tela. A televisão nos mostrou cenas de completo desespero. A TV havia se tornado a visão do napalm e das criancinhas vietnamitas correndo das bombas. A televisão virou uma máquina da dor. E uma máquina da dor que não permitia nenhum tipo de interferência. Many U.S. colleges see the Nixon move as a red flag. They've been demanding that the U.S. get out of Southeast Asia. Naquela época, na década de 70, a televisão era uma mídia muito passiva e fria. And Nixon seems now to be digging in. It's like putting a match to a giant fuse, zigzagging across the nation. A televisão era uma fonte estática de notícias ruins, que um homem e uma ideia mudariam para sempre. E de repente o videogame se transformou numa mídia atraente. Você podia controlar o que estava na tela. Ralph Baer, considerado um dos maiores inventores no mundo do videogame, criou o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey.
Acho que a principal diferença entre o que os outros fizeram e o que eu fiz foi que tive a visão de que existiam 40 milhões de televisores no país que não faziam nada além de sintonizar 2 ou 3 canais locais. The Magnavox company has come up with an electronic game simulator that will transform the family TV set into a playground. Eu não conseguia acreditar. Eu pensava em casa, na televisão, videogames. Esse é um mundo maluco. Esse negócio é o futuro. Mesmo antes de mudar a cara da televisão, Bear havia vivido a realidade da guerra. Ele fugiu da Alemanha nazista com a família antes do Holocausto e depois se alistou para lutar na Segunda Guerra ao lado dos norte-americanos. O fato que influenciou profundamente Bear e a história do videogame foi a sua transferência para a Normandia, na França, onde trabalhou como interrogador. Lá viveu cercado por ferramentas de guerra. Havia armas por toda parte. A maioria havia sido trazida do norte da África pelos britânicos. Para todo lado que olhava eu via armas. Eu me sentia atraído pelas armas de fogo. Elas têm história, são fascinantes e são objetos mecânicos. Eu voltei da guerra com 18 toneladas de pequenas armas. Pequenas armas de fogo. Mas Bear havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade... Mas Bear havia ganhado mais do que um acervo de museu. Para lidar mentalmente com a guerra, ele despertou um amor inato pela interação com a tecnologia. Uma habilidade que o levou para a Sanders Associates em 1958. Na época, os eletrônicos serviam para defesa. E Ralph Baer era um jovem engenheiro que trabalhava ali com formação em tecnologia da televisão. Baer foi contratado para desenvolver tecnologia militar para a Guerra Fria. Mas em seguida começou a trabalhar com a caixa marrom. Era o protótipo do primeiro console caseiro de jogos, o Magnavox Odyssey. A caixa vinha com 7 jogos diferentes e permitia a ligação de diferentes acessórios. Nós produzimos um jogo que era fascinante, ele sobreviveu. Pode ser jogado até hoje porque ainda é divertido e usa somente símbolos rudimentares na tela.